Amigos do GRVT Gospel, estamos aqui no Canoas Park Shopping, na mais nova loja da Livraria Santos. Você que já é nosso assíduo telespectador sabe da nossa parceria com a Livraria Santos, e essa loja aqui no Canoas Park Shopping realmente ficou deslumbrante. Quando vier a Canoas, vem no Canoas Park Shopping e vem aqui na Livraria Santos, que tá de arrasar. E claro, a gente sempre aproveita a oportunidade para ter um bate-papo bacana, levando para você informação e novidades do mundo literário. E aqui comigo uma figura que é a cara do Rio Grande, o Dorotheu Fagundes, e ele que é o criador deste livro Agenda, né, que é a Agenda Gaúcha, que já está na sua 18ª edição. 18ª edição. Aqui a Agenda Gaúcha já está na minha mão, 2021. Você pode adquirir em qualquer das lojas da Livraria Santos. Dorotheu, a primeira pergunta que eu vou te fazer, na verdade, claro que tu vai falar sobre a agenda, Fica à né? vontade, meu amigo. Eu gostei muito aqui que tu te apresenta como gaúcho no mais antigo sentido do termo. E eu me lembro de uma fala tua lá na Casa dos Açores, em Gravataí, e tu falou um pouco do surgimento do gaúcho, que é ser gaúcho, e foi muito bacana. Fala para nós, fala para o nosso público o que é ser gaúcho. Pois olha, em primeiro lugar eu quero saudar a todos aí da GRVT Gospel de Gravataí. Prezado Jason, fico muito honrado da tua visita aqui nesse momento ímpar na nossa vida literária, na 18ª edição do livro Agenda Gaúcha, que tem o fundamento de trazer a cada ano, nesse veículo de mídia impressa anual, temático ilustrado, um pouco da nossa história, da nossa cultura. E, obviamente, como colocastes, não poderia deixar de estar, né, o que é o ser gaúcho. Aqui nós temos na página 5, né, o gaúcho. Numa pesquisa científica que nós desenvolvemos e nos remeteu a 1536, quando nós fomos saber, buscar, entender de onde vem o ser gaúcho, o que é, afinal de contas, o ser gaúcho. E nós conseguimos provar cientificamente que o gaúcho trata de um ser que é um produto do campo e é um produto socioeconômico e depois cultural. Né? Então, que começa a se formar por 1600, quando os índios cruzam-se com os espanhóis, logo depois da fundação de Buenos Aires em 1534, e em 1580 vieram vários moços da Europa para a segunda tentativa e única e definitiva, né, fundação de Buenos Aires em 1580, com Juan Garay, traz muitos jovens lá da Europa que chegaram e viram aquela imensidão de campo e disseram, não, nós não queremos morar em cidade, nós queremos morar no campo. E fugiram para o campo. Tanto que eles foram denominados como moços perdidos de Buenos Aires. E eles passam a conviver com os índios adotam eles. E o tempo vai passando e, obviamente, há o cruzamento de brancos com índios e começa, então, a primeira leva de seres pampianos que não eram, então, nem índios e nem europeus, mas os nossos primitivos gaúchos. E isso está registrado num livro, ou melhor dizendo, numa agenda de um grande cavalgador e líder aqui da América do Sul, chamado Hernández Arias de Saavedra, que em 1617, no dia 8 de julho, ele escreveu no seu diário: hoje eu avistei um grupo de remanescentes dos moços perdidos de Buenos Aires, e com filhos e várias outras pessoas, uns de a pé, outros a cavalo, e não eram nem índios e nem espanhóis, né? Andantes, gaudérios. Então ali está a formação primitiva do ser gaúcho, dos primeiros gaúchos, que mais tarde se cruzam índios com portugueses, né? Tudo isso aí no período de 1600, e claro, com as outras etnias que foram chegando na América do Sul, né? Logo a seguir do português, o açoriano, em 1750 e pouco,
e obviamente antes do açoriano junto com o português o negro, então vai formando o mosaico que dá a estrutura do que o gaúcho é, porque o gaúcho não é uma raça, o gaúcho é uma estirpe formada por 12 etnias, índio, espanhol, português, negro, açoriano. Depois de 1800, o alemão, o francês, o árabe, né? Depois nós temos então em 1800, no final de 1800, o italiano, o polonês, o russo, né? Que é o letão, né? E depois em 1904 o judeu. Esse é o mosaico Das, né? 12 etnias. Das 12 etnias que formam o ser gaúcho. Mas tu estava falando de uma 13ª aqui. E que agora, na virada do milênio, nós já detectamos o surgimento da 13ª etnia, que vai começar a aparecer aí gaúchos piochados e prendas de oio puxado, né? Que são da etnia japonesa. Nippon, que vem para o Brasil depois da Segunda Grande Guerra, lá em 1945, e para o Rio Grande do Sul vieram várias colônias de japoneses. Ocorre que essas colônias de japoneses não se cruzaram com os brasileiros. Eles se fecharam na sua estrutura. E eu conversei com a Dona Elizabeth, que tem 98 anos, uma japonesa, que está em Ivoti, que é uma das líderes da cultura nippon em Ivoti, e eu perguntando para ela a respeito de quando... Tem um memorial lá da cultura japonesa. Exatamente. Como é que estava agora o relacionamento social e cultural dos japoneses com os lugares que eles vieram habitar, no caso do Rio Grande do Sul, ela me deu a seguinte notícia: agora os japoneses não querem mais as japonesas, querem as brasileiras, as gaúchas, e as japonesas não querem mais os japoneses, querem os brasileiros, os gaúchos. Então eu pesquei isso aí, eu digo assim, olha aí, em breve nós teremos então gaúchos de olho puxado, né? Que será a 13ª etnia, que isso obviamente vai começar a surgir. Nós estamos em 2020, daqui uns 10 anos nós já vamos ver aí os gaúchinhos japoneses a cavalo, né? Eu me lembro também que tu falou, achei muito encantador aquele momento que tu falou do surgimento, porque o pessoal precisava de uma bota. E surgiu então a bota de potro. Garrão de potro. Garrão de potro. Como é que foi essa? Conta pra nós. Bom, acontece que a nossa roupa gaúcha, ela se desenvolve pela observação do índio e do gaudério depois, que é originário de índio. Vamos nos remeter a 1600, com o que eles enxergavam dos europeus. O cavalo não existia ainda aqui na América do Sul, né? Nesses últimos momentos, podemos dizer assim, até aqui no livro Agenda 2020, eu escrevi sobre a história do cavalo no mundo, sua chegada nas Américas, no Rio Grande. E nesse trabalho eu fui me dar conta, e provo cientificamente, algo fantástico. Porque todos os estudiosos disseram que o nosso índio não conhecia o cavalo. E é verdade, porque eles foram conhecer o cavalo em 1534, com a chegada do europeu, que traz o cavalo, né? Aqui, Cristóvão Colombo traz os cavalos para as Américas, lá em 1493, ali numa ilha onde hoje era chamada na época Ilhas Espanholas, hoje é São Domingos, né? Haiti. Por ali ele larga uns exemplares de cavalo. Esses cavalos fogem dali, se reproduzem e vão parar uma leva nos Estados Unidos, que deu origem a um Mustang dos índios, e outra leva vem para a América do Sul, que dá o cavalo mexicano, né, no Centro-América, e alguns mais até o Peru. Mas os cavalos aqui do ser gaúcho são trazidos pelo primeiro fundador de Buenos Aires, em 1534, e que depois ele foge das garras desses europeus e entra na pampa e prolifera. É onde o índio começa a ter contato com os primeiros cavalos. Mas o curioso de tudo, que na pesquisa que está aqui no livro Agenda Gaúcha,
eu fui descobrir que o cavalo apareceu no mundo há 40 milhões de anos, justamente na América do Norte, onde é a América do Norte. E que na última era glacial, eles atravessaram para a Europa, para a Ásia e O continente se separou. isso, e separou e ficaram lá e outros ficaram aqui. Mas houve um fenômeno há 8 mil anos antes de Cristo. Houve um fenômeno aqui que ninguém sabe o que foi, se foi fome, que os homens comeram os cavalos que tinham, ou se foi uma peste, ou se foi terremotos, questões climáticas, que dizimaram os cavalos da América do Sul, ou melhor, das Américas. Então aí não tinha cavalo, né? Mas na verdade o cavalo é americano, ele vai para a Europa e depois ele é trazido pelos europeus para cá, né? Em 1534, no caso aqui da região sul do Brasil, né? E aonde vira o cavalo dos gaúchos, que o índio volta, passa a ter o contato com o animal que ele já tinha tido antigamente. Então, 8 mil anos antes de Cristo desaparecem os cavalos aqui. Lógico, então os índios que nasceram depois da era glacial, né? Nesse período não conheceram cavalo, né? Então, o que acontece? Mas eles começam a observar como o europeu ensina o cavalo e como ele se comportava. E aí o europeu militar vem com aquelas botas rossilhonas, que é acima do joelho, e o índio enxerga aquilo e começa a fazer a sua bota. Tirando, quando um cavalo morre, eles tiram o garrão do cavalo inteiro, carneio, e secam num couro, secam aquele couro num tronco, né? Em formato de bota. E aí ele seca, depois eles tiram e calçam a bota. E fica uma bota, então, onde os dedos ficam de fora e o garrão também. Isso logo, né? Com a vinda do cavalo, então, isso a partir de 1600. 1600. Isso porque do garrão de potro. O cavalo aparece em grande volume a partir de 1580, 1600. E aí o índio já começa a domesticar o cavalo e vira um grande cavaleiro, né? E os gaudérios, né? E aí cria-se a bota garrão de potro, começa a criar os arreios do gaúcho que tem agora, arremedando os arreios dos europeus, que eram arreios militares. Mas aí o índio vai fazendo a sua moda, colocando o pelego, né? Colocando o seu poncho, né? E aí o estribo, que não era o estribo tradicional esse que nós conhecemos, era um osso com um couro atado, aonde ele botava o pé no meio daquele osso e se agarrava, e se firmava ali. Então aí ele vai arremedando, vai vendo o europeu e vai arremedando até chegar modernamente às nossas encilhas, a nossa roupa, né? Que se desenvolve toda das roupas indígenas. O xiripá, nós não tínhamos bombacha, a bombacha é uma coisa moderna, a bombacha chegou aqui depois da Guerra do Paraguai, né? Antes disso era o xiripá que se usava, né? Xiripá é uma expressão quichua, quer dizer para o frio, né? Então é um poncho e depois ele usava também entre as pernas, ficava sem camisa, né? E daí cavalgava com o xiripá. E me diz uma coisa, o que a gente encontra aqui? O bacana da Agenda Gaúcha é que, né, ela é um livro, então após o uso como agenda, ela deve, obviamente, permanecer lá vai para a biblioteca. Na biblioteca. E o que a gente vai encontrar aqui na agenda? Com a história de cada um no dia ano. Como eu falei, em 2020 nós estamos contando a história do cavalo no mundo. E cada mês, como era temática ilustrada, nós vamos ter aqui na abertura de cada mês um cavaleiro e as pelagens do cavalo rio-grandense. Para esse ano, como ela é temática ilustrada e muda anualmente o seu foco editorial, para este ano de 2021, nós estamos contando a história das aves no folclore do Rio Grande do Sul. Por isso que está aqui o quero-quero. Então, porque é a ave símbolo do Rio Grande do Sul. Certo. Então, estamos contando a história das aves. Aqui, em janeiro, vamos ter o quero-quero, e de cada ave nós vamos ter as características científicas, o que tem do folclore, mitos e lendas, e o que essa ave influiu no regionalismo, né? Então, bacana. É o que nós estamos lançando para esse ano, a história de 12 aves importantes para o Rio Grande do Sul, a partir do quero-quero. Olha aí que bacana. Bom, Dorotea é uma enciclopédia, né? Como a gente já pôde constatar, eu já conheci, já tinha tido o prazer de te ouvir falar, e é um prazer imenso. Espero ter outras oportunidades. Espero que nós possamos também ter o privilégio de te receber em Gravataí. E o GRVT vai estar lá para te receber de braços abertos. Parabéns por esse trabalho, que é um trabalho
que vai ficar para a posteridade, certamente, né? E deve ser muito reconhecido e valorizado. Nós estamos completando 500 mil de livros distribuídos nessas 18 edições. Olha aí. Eu fico honrado e agradeço esta GRVT GRVT Gospel. Gospel de Gravataí. Fico à disposição e me convidem, que eu sou que nem cachorro de borracho, né? Me trata bem, eu fico na volta. Olha aí, que tal, hein? E para você que nos acompanha, GRVT Gospel, um grande abraço, esteja conosco, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e que Deus te abençoe. Amém.